Eu quero dar início agora à nossa segunda sessão da noite, né? Que a gente vai falar sobre os pontos críticos no preenchimento da Plataforma Brasil, né? Dar as boas-vindas aqui à Bárbara, Bárbara Abissi, que é da Medpace, de uma das CROs associadas à Abracro. A Bárbara é alguém que tem uma experiência muito grande, né? Muito sedimentada no uso da Plataforma Brasil. Então, alguém que está bastante habilitada a vir contar para a gente um pouco da sua experiência, né, de quais são esses pontos críticos. E antes de passar a palavra para você, Bárbara, só para comentar de uma maneira geral, na Abracro a gente tem muitas ações, né? Conversamos muito com centros, e um dos papéis da Abracro é procurar desatar nós, né, melhorar gargalos que existem por aí. E a gente sabe que em muitos lugares onde você tem contratos de pesquisa clínica que estão sendo analisados de maneira ágil, ou quando você tem agilidade mesmo ético, de análise ética regulatória e tudo, muitas vezes o mau uso da Plataforma Brasil, né, o desconhecimento do uso adequado da Plataforma Brasil vira um grande gargalo no projeto, né? Então, por isso que é importante a gente trazer esse tema, né? E as informações aqui eu tenho certeza que vão ser muito ricas, tá? Bom, Bárbara, então, obrigado novamente. Agora eu vou passar a palavra para você e reforçando aos nossos convidados que estão aqui, os participantes, que as perguntas devem ser encaminhadas pelo chat, e aí no final a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, Bárbara. Obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu estou meio rouca. Desde o começo da semana, minha voz estava meio falha. Agora ela deu uma melhorada de 70%, então pode ser que ela falhe um pouquinho no decorrer da apresentação. Como o Fernando falou, né, eu trabalho na Medpace, eu sou especialista sênior lá, e eu tenho experiência com a plataforma desde 2014, que foi uma das minhas primeiras experiências como pesquisa clínica, que eram bem naquele período que estava acontecendo aquela transição da plataforma, e começou a dar muito problema, e eu era assistente de alguns pesquisadores para conseguir ajudar, então isso me ajudou a ter a experiência hoje que eu tenho, e no decorrer também da minha experiência no dia a dia mesmo. Bom, como o Fernando falou, hoje eu vou falar de alguns pontos críticos da Plataforma Brasil, né? Não vou me estender muito em cada etapa, nem, né, porque não seria um treinamento, é mais para dar uma atenção mesmo em alguns pontos no momento de preencher a Plataforma Brasil, tanto submissão inicial como emenda. Bom, então eu vou falar primeiro só uma visão geral, depois eu vou falar de algumas funcionalidades, mostrar a tela principal, né? Mostrar a tela principal depois que você coloca o login e a senha, e falar dos pontos críticos de submissão inicial, de emendas, e também das notificações e algumas outras dicas. Bom, como todo mundo sabe, a Plataforma Brasil, ela é uma base nacional unificada de registro de pesquisas, né, envolvendo seres humanos, para todo o sistema CEP-CONEP. Ela foi criada em 2012 com o objetivo de disponibilizar uma submissão eletrônica, então mais rápida, e substituir a submissão em papel, né, que demandava muito do especialista ou do patrocinador. Ela é a única via de tramitação ética do projeto. Tanto a submissão como a tramitação e o acompanhamento dos projetos, eles ocorrem de forma totalmente online, então, assim, eu sei como está o status desde a submissão inicial até a aprovação final, isso de forma muito transparente, porque a gente sabe quando está no CEP, quando está na CONEP, né? Ela propicia à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas, e com relação à pandemia, né, ao cenário que a gente está agora, de pandemia da Covid-19, ela está sendo muito útil para a gente, porque ela proporciona as submissões online, elas são muito rápidas, elas são muito ágeis. Então, por exemplo, a gente consegue ter uma submissão e uma aprovação de um projeto, a gente conseguiu ter uma aprovação em 7 dias, né? Coisa que, se a gente fosse pensar uma submissão em papel, com essa questão da gente ter que ficar em casa, né, não conseguir trabalhar remoto, seria bem difícil a gente conseguir essa agilidade nas submissões e aprovações dos estudos. Bom, as funcionalidades, como todo mundo deve saber, né, você consegue a submissão inicial, submissão de emendas, submissão de recursos, envio de notificações e envio de relatórios parciais e finais.
Essa aqui é a tela principal da Plataforma Brasil, né? O layout padrão dela. Então, assim, os pontos mais importantes aqui é a parte de resolução e normativa, né, para saber os comitês de éticas, as cartas circulares, os manuais da Plataforma Brasil. Você clica aqui, você tem acesso a vários manuais, as pesquisas aprovadas já, né? Então você consegue saber a pesquisa que foi aprovada e o centro de pesquisa que, né, que você consegue saber que está trabalhando, que está conduzindo esse estudo clínico, conversar com eles caso você tenha algum problema. E, além disso, também, de um tempo para cá, eles criaram essa plataforma de treinamento, que é como se fosse um demo, né? Então, assim, você consegue logar, criar um estudo demo e tirar algumas dúvidas de preenchimento que talvez você tenha, que fica mais difícil quando você não tem um cadastro na Plataforma Brasil e nunca teve contato, é mais para você se ambientar com a plataforma. Bom, depois que a gente logou, né, na Plataforma Brasil, a gente vai encontrar essa tela. E aqui, na verdade, o que acontece? É mais para a gente conseguir buscar os projetos que o pesquisador responsável tem, que os coordenadores têm, né? Como? Ou pelo título da pesquisa, ou por alguma palavra-chave do protocolo, ou no caso de coordenadores que têm milhões de estudos e milhões de pesquisadores pelo nome do pesquisador, ou pelo CAI, né? E o CAI, o que ele é o CAI? Ele é o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, como se fosse um RG do estudo, né? E quando que ele é gerado? Ele é gerado automaticamente quando o projeto é aceito pelo CEP, tá? Eu não preciso que ele seja aprovado pelo CEP, mas quando ele é aceito pelo CEP. Aqui ainda é a mesma tela, eu só cortei ela em pedaços para ficar mais visível, né? Então, essa aqui é a lista de projetos de pesquisa, né? Então, todos os projetos vinculados ao mesmo pesquisador responsáveis ou coordenadores, eles vão estar aqui, dispostos aqui. Para diferenciar, normalmente, né, o pesquisador responsável, ele olha pelo número do CAI, ou no caso do coordenador, ele pode tanto usar o CAI quanto ir pelo nome do pesquisador mesmo. A última coluna, que é essa daqui, é a ação. Então, assim, cada estudo tem uma ação. Tem a lupinha, o que é a lupinha? Que você consegue entrar para ver o estudo e para você começar a edição do estudo. Outra coisa, tem também o E, que significa que são as emendas que estão em tramitação. Tem uma fila de emenda para tramitar, e o P, que ele não é novo, ele é novo, mas não tão novo assim, que é onde estão os disponíveis os pareceres, né, das últimas aprovações. O que ficou bem fácil, porque antigamente era bem difícil achar o parecer no meio das pastinhas e subpastas da Plataforma Brasil, que tenho certeza que muita gente já penou com isso. E outra coisa que é bem importante, né, que já aconteceu algumas vezes comigo, é essa parte de ocorrência. Normalmente, assim, coordenadores e pesquisadores, eles têm milhões de ocorrências aqui e milhões de registros. Então, às vezes, se o estudo que você está procurando não está aqui, é só clicar na setinha preta, ir para a segunda página e continuar procurando, porque por mais que a gente coloque Ctrl F, ela não vai procurar todos os registros, ela vai de ocorrência a ocorrência. Bom, quando a gente clica na lupinha, né, então a gente vai entrar na página de um projeto específico, né? E aqui o que é o projeto, o que mostra essa página? Tem o título da pesquisa, tem o pesquisador responsável, o CAI, a instituição proponente, tem o logo aqui, quando é centro coordenador ou quando é centro participante, tem essa diferença, né? Tem a parte de documentos, os documentos, no caso do centro coordenador, vão estar anexados aqui, ou de participante, você vai ver o do centro coordenador e os que foram replicados. Tem essa parte de lista de apreciação de projeto, que na verdade aqui, por exemplo, as ações têm essa canetinha, que é o quê? Essa canetinha é para você começar a edição do projeto, começar o preenchimento de todo o protocolo ali na plataforma. E, principalmente, o histórico de trâmites, né? Que ele lista todas as submissões e as notificações que foram realizadas na plataforma e o status de cada uma. Geralmente, na maior parte das vezes, é esse print dessa tela que o especialista ou o patrocinador, eles pedem para que a gente consiga fazer um acompanhamento de como está a situação de cada projeto. Bom, agora eu vou falar sobre os pontos críticos das submissões e principalmente agora da questão da submissão inicial. Como eu disse, eu não vou falar etapa por etapa, mas vão ser alguns pontos de cada etapa que eu achei importante comentar com vocês. Aí, gente. Bom,
Em todas as submissões, né, dos projetos multicêntricos na Plataforma Brasil, quem deverá fazer o cadastro do projeto de pesquisa é o pesquisador responsável do centro coordenador, né, quando é multicêntrico, né. Então, assim, e no momento do cadastro, vai ter que ser fornecidas as informações sobre a instituição proponente, o patrocinador e os demais centros envolvidos, tanto participantes como coparticipantes, se aplicável, né? E é importante falar que o vínculo, né, da instituição com a plataforma e do pesquisador responsável com a plataforma e com a instituição, eles devem sempre estar atualizados, porque senão o centro coordenador, ele não consegue adicionar esse centro participante no projeto. Nos estudos multicêntricos, né, os demais centros participantes, eles vão ter acesso somente à aprovação do CEP e ou CONEP, quando o estudo tem CONEP. E o número do CAI, como eu falei, ele é gerado automaticamente quando o CEP dá o aceite do estudo. Na parte de submissão inicial, tem essa questão da descrição, da definição do que é uma instituição coparticipante, né, que é um assunto que ultimamente está sendo um assunto bem polêmico, né. Então, assim, o que é uma instituição coparticipante? É aquela que vai haver algum desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa, né. Então, ela é como se fosse, ela trabalha como se fosse uma instituição que vai participar do projeto, tal como é a proponente. Tem bastante detalhe do fluxo da coparticipante no manual do pesquisador, que eu mostrei para vocês naquela tela inicial, tem aquela parte de manual da plataforma, se você clicar lá, você vai achar a parte de manual do pesquisador, né? E além disso, a Abracro também, ela montou um grupo de trabalho, porque a CROs, a gente tem enfrentado diversos problemas com relação ao fluxo de coparticipantes na plataforma, então a gente criou esse grupo de trabalho para a gente tentar alinhar as informações e descobrir mais sobre esse fluxo com a CONEP, o que a gente consegue fazer para ajudar. Então, provavelmente, nas próximas apresentações da Abracro, a gente vai acabar falando sobre esse tema. Tá? Mais uma informação que a gente tem, que é fato, é que o que a CONEP entende com instituição coparticipante, que ela é coparticipante do projeto e não coparticipante do centro participante. Então, por isso que quando a gente inclui uma instituição coparticipante, ela vai ficar vinculada ao centro coordenador e não ao centro participante, que teoricamente era para ela ser vinculada, tá? Mas, como eu disse, esse assunto é muito polêmico e a gente está ainda descobrindo a melhor forma de alinhar todos esses passos. Bom, agora falando mais da questão do preenchimento mesmo, daquele guia da Plataforma Brasil, né? Etapa por etapa. A etapa 1, na etapa 1 é onde você consegue delegar autorização de preenchimento para os coordenadores ou para os subs ou para a pessoa da sua equipe, né? Então, é nesse momento que você coloca a pessoa lá e no momento que você salva, né? Você salva, você fecha, a pessoa já vai ter esse acesso na Plataforma Brasil. Outra definição que foi muito importante, que me fizeram uma pergunta e depois eu procurei e eu falei, nossa, isso aqui é bem importante mesmo de citar, é que na etapa 1 ele pergunta se esse é um estudo internacional. Parece fácil, mas na verdade, assim, por exemplo, se você for pensar, eu tenho um estudo que ele só vai acontecer no Brasil, ele só tem centro brasileiro, o protocolo foi feito aqui, tudo foi feito aqui. Ele é um estudo nacional ou é um estudo internacional? Mas eu tenho o suporte financeiro do patrocinador de fora. E aí eu fui procurar sobre isso e realmente, na resolução 292 de 99, o que ela considera de um estudo internacional, né? Então, assim, são consideradas pesquisas coordenadas no exterior ou com participação estrangeira, as que envolvem a colaboração de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, o envio ou recebimento de materiais biológicos, o envio e recebimento de dados e informações coletados para agregação dos resultados da pesquisa, ou os estudos multicêntricos internacionais. Então, nesse exemplo que eu falei para vocês, da gente ter um protocolo que foi feito no Brasil, só tem centro brasileiro, mas a gente tem o suporte financeiro de fora, esse estudo é considerado um estudo internacional e não nacional. Bom, a etapa 2, principalmente, é a área temática, né? O que acontece? No momento que eu clico, que eu seleciono alguma dessas áreas temáticas, genética humana, novos procedimentos terapêuticos invasivos, população indígena, ou pesquisas com coparticipação de fora, no momento que eu seleciono um desses itens, obrigatoriamente essa pesquisa, né, o seu projeto, ele vai ser analisado tanto pelo CEP quanto pela CONEP. Tá? Se eu não clico aqui, o estudo ele vai ser teoricamente analisado pelo CEP, mas fica a critério do CEP definir se ele vai mandar isso para a CONEP ou não. Então,
Bom, ainda na etapa 2, né, a gente coloca o título da pesquisa, né? Então, o que é importante aqui? Que o título seja idêntico ao que a gente tem no protocolo clínico, tá? Porque é esse título que ele vai ficar na folha de rosto. Então, no caso de auditoria, né, que vai sair na plataforma Brasil, que a gente vai ter tudo isso, o que eu aconselho é sempre copiar o título do protocolo clínico mesmo, da forma como está escrito. E, por exemplo, se tiver um código, né, do estudo, eu, particularmente, eu sempre coloco nas palavras-chave, porque eu vou achar de alguma forma esse estudo. A etapa 3 é onde você vai definir o desenho do estudo, né? Então, você tem a opção de ser observacional ou intervenção barra experimental, né? Então, assim, se eu clicar em observacional, muitos campos da plataforma vão estar bloqueados porque ele não é aplicável. Então, é importante sempre se ater a isso. Outra coisa também, tem algumas perguntas, como haverá uso do placebo, haverá aplicação de washout. E às vezes a gente recebe algumas declarações que elas são gigantescas, e elas podem ultrapassar os 4.000 caracteres, que é o que é permitido para escrever lá, para detalhar sobre isso. Então, qual que é a sugestão, né? Você colocar uma frase, sinalizar aonde que essa justificativa pode ser encontrada, ou no protocolo, ou em alguma declaração, ou na brochura. É mais fácil, porque daí a pessoa que vai analisar, ela já sabe qual documento vai estar essa informação. Tem a questão do financiamento, né, que normalmente quando a gente trabalha com os patrocinadores, a gente coloca institucional principal, ou muitas vezes com iniciativa do investigador, né, a gente coloca o financiamento próprio, que aí na folha de rosto, o patrocinador ele sai como não aplicável. Na etapa 4, né, a gente vai usar para definir, a gente vai colocar a introdução, resumo, critérios de inclusão e exclusão, hipótese, metodologia, desenho do estudo. Os únicos campos que não têm os caracteres, que eu me lembro agora, é a parte do resumo e introdução. O restante, a gente tem um limite de 4.000 caracteres. Então, é a mesma coisa que eu falei. A gente indica lá aonde encontrar maiores detalhes sobre essa informação, sobre a metodologia, sobre o desenho, porque às vezes o desenho é imenso. Então, a gente sempre sinaliza onde encontrar isso nos documentos do estudo, tá? Outra coisa importante da etapa 4 é o tamanho da amostra no Brasil. Aí, então, o que acontece? A gente coloca o número de participantes que vai ter no Brasil. Esse número, ele tem que estar de acordo com a declaração, né, a declaração, o cronograma que a gente recebeu para colocar na plataforma. Outra coisa em questão são os países de recrutamento, né? É na etapa 4 que a gente vai colocar todos os países, e além de colocar todos os países, a gente vai também colocar o número de participantes por país. Ao final, eu vou ter um total, e esse total ele vai ser descrito na folha de rosto. Então, é importante a gente sempre se ater que o número de participantes total que a gente vai colocar nessa parte tem que bater com o número do protocolo e também das outras declarações, para a gente não ter divergência e poder receber alguma pendência do CEP com relação a isso, tá? E também é nessa parte que a gente escolhe o país de origem, né? Que tem a definição do país de origem na Carta Circular 8 de 2005. Essa é a tela da etapa 4 que eu achei importante mostrar para vocês, né? Que tem a parte do tamanho da amostra no Brasil, essa país de recrutamento, onde a gente coloca o país, a gente coloca o número de participantes e também define o país de origem, né, que é onde a pesquisa é desenhada, ou onde atua o pesquisador principal, autor ou coordenador internacional, país de onde provém o produto, né, ou o país onde serão encaminhados os dados. Bom, a etapa 5, né? Então, a etapa 5, a gente vai informar o número de indivíduos que vão sofrer a intervenção no centro de pesquisa, tá? Então, assim, nessa parte, a gente vai informar, basicamente, como é o centro coordenador que está preenchendo, ele vai preencher o número de participantes que vão ter no centro deles para esse estudo. E isso é bem importante falar, porque para os centros participantes, esse campo está bloqueado. Então, caso você receba uma pendência do CEP, você explicar que isso se diz a respeito do centro coordenador e você não consegue modificar isso porque esse campo se encontra bloqueado para edição. É na etapa 5 também que a gente vai colocar os centros participantes e os coparticipantes, né? Então, a gente olha o CNPJ que a gente recebe, ou o nome da instituição, e o CPF, o nome do pesquisador responsável, e aí que eu falei para vocês que é muito importante que o vínculo esteja atualizado de ambas, ou da instituição com a plataforma, ou do PI com a plataforma, ou da instituição com o PI, porque assim fica mais fácil de adicionar o centro no projeto.
Também na etapa 5, que a gente tem aquela questão de retenção de amostra para armazenamento em banco, né? Então, assim, o banco, esse termo banco, ele não só diz respeito a biobanco, tá? Ele diz respeito a biorrepositório. Então, dessa forma, sempre que houver coleta de material biológico na pesquisa, o campo vai ter que ser como sim. Então, assim, se eu, na minha pesquisa, eu tenho uma coleta, eu vou fazer uma análise laboratorial e depois eu vou destruir essa amostra. Ou, se eu vou fazer uma coleta e eu vou guardar essa amostra para análise futura e vou guardar durante 10 anos, ambas são biorrepositório e em ambos eu vou ter retenção de amostra e eu vou ter que clicar em sim e inserir a justificativa. Aí, como eu falei, se a justificativa for muito grande, vocês podem sinalizar aonde encontrar essa justificativa, tá? Também na etapa 5, que a gente tem a questão do cronograma de execução e orçamento, né? Então, esse campo em específico, ele vai estar aberto para todos os centros participantes. E uma coisa importante é que o cronograma, ele não vai aceitar a inclusão de data retroativa. Para o centro coordenador, a gente não tem esse problema, porque as declarações que são enviadas, elas estão atualizadas. Para os centros participantes, às vezes, o cronograma, ele tá um pouco desatualizado da data em questão, porque ou demora um pouco a ativação, ou demora um pouco a aprovação do projeto na Conep e acaba atrasando um pouco o cronograma. Nesse caso, quando for preencher a plataforma, a minha dica é sempre colocar a data que você está preenchendo. Não, a data retroativa não vai ser aceita, então você coloca a data da submissão, caso você não tenha esse cronograma atualizado, tá? A outra coisa é assim, a plataforma inteira, praticamente os campos, eles são todos bloqueados, a gente não consegue incluir muita informação. Então, o que a gente faz, né? Nessas outras informações, justificativas ou considerações, a gente pode colocar qualquer informação que a gente acha relevante. Eu, por exemplo, eu sempre coloco a frase assim, olha, apesar do cronograma descrito acima, o projeto ele só vai ser conduzido após recebimento de todas as aprovações pertinentes. Eu sempre coloco essa observação. Além disso, também na etapa 5, a etapa 5 é a maior de todas, praticamente, é onde a gente vai anexar os documentos de acordo com as classificações na lista de documentos replicados. Essa lista de documentos replicados, ela também é encontrada naquela parte inicial, manuais da plataforma Brasil, você clica na lupinha e vai abrir o documento em PDF para você. Por que é importante a gente seguir a classificação desse documento, tá? Porque é nesse documento que ele fala o que replica e o que não replica para os centros participantes. Então, assim, no caso do centro coordenador, é importante sempre seguir essa classificação, porque pode ser que um documento que seja super importante, né, para todos os centros participantes não seja replicado. Então, e tem aqui uma pegadinha que é a questão, o orçamento e o cronograma, eles não replicam. Por quê? Porque, teoricamente, subentende-se que cada centro tem o seu orçamento e cada centro tem o seu cronograma. Só que, normalmente, a gente manda a documentação para os centros, né, uma documentação geral. Então, o que a gente sempre recomenda? A gente sempre recomenda colocar a classificar o orçamento e cronograma não como orçamento e cronograma, mas ou como declaração do patrocinador, ou como declarações diversas, ou como outros, porque aí a gente tem certeza que esses dois documentos, eles vão ser replicados para todos os centros, tá? Bom, aí também aqui na etapa 5, é essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, que a gente inclui os documentos de acordo com a classificação, né? E também é onde a gente gera a folha de rosto, né? A gente imprime a folha de rosto e vai coletar todas as assinaturas pertinentes. E devido ao cenário atual hoje da pandemia da Covid, o CEPS e a CONEP, eles têm aceitado a assinatura eletrônica da folha de rosto e de todos os outros documentos que precisam de assinatura. Na etapa 6, né? Então agora é o envio do projeto mesmo. Mas assim, vamos lá. Vai que por algum motivo você anexou todos os documentos e você não quer submeter no dia porque alguém pediu para você deixar um hold, alguma coisa desse tipo. O que você pode fazer? Você pode anexar todos os documentos, em seguida, na etapa 6, você clica em salvar e sair. Por quê? Os documentos que você anexou, eles vão ficar com o nome de postados na plataforma Brasil, esperando ser submetido. E no caso de submissão, o que você tem que lembrar? Você colocou os documentos, você clica aqui, né, para manter o sigilo, o prazo, né, que normalmente é até a publicação dos resultados, você clica em salvar ou sair, e depois você também clica em enviar projeto ao CEP. Gente, é muito importante porque às vezes a gente esquece de enviar projeto ao CEP. Já teve casos de apertar salvar e achar que tinha submetido o projeto ao CEP e não submeteu, tá? Então, assim, são casos que acontecem mesmo, porque a gente tem muita coisa na cabeça e passa.
Bom, depois que a gente submeteu, é essa parte da visualização do pesquisador, né? Então, depois que eu submeti, o status vai ser em recepção e validação documental, né? O que acontece nesse momento? É nesse momento que eu posso pedir a devolução do projeto, porque talvez eu errei algum preenchimento, ou faltou algum preenchimento, ou eu preenchi algo a mais e não quero. Então, eu posso pedir para o CEP a devolução, e é nesse momento. Depois que o CEP dá o aceite do CEP, do documento, né, do projeto, eu não consigo mais. Aí, ou eu peço para o CEP emitir uma pendência, ou eu peço para o CEP rejeitar. Então, assim, ficar bem atento, porque a gente só consegue pedir a devolutivo nesse status de recepção. A apreciação ética já não dá mais. E importante para pedir sempre a devolução e não para que o projeto seja deletado, tá? Porque se ele for deletado, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Tá, aí o que muda na questão de submissão inicial dos centros participantes, tá? A etapa 1 vai ser a etapa para onde você vai colocar uma pessoa, o pesquisador responsável, ele pode delegar alguém, né? Isso não vai mudar. A etapa 2 a 4, eles vão estar bloqueados para a edição dos centros participantes, então eles não vão conseguir mexer. A etapa 5, ele vai conseguir mexer nessa questão do cronograma e o orçamento, né? E também vai anexar a folha de rosto e os outros documentos específicos do centro, porque os demais documentos do estudo, eles já vão estar replicados. Mas a sugestão sempre é sempre verificar se todos os documentos estão replicados, porque sempre o patrocinador especialista, ele vai mandar uma cartinha de submissão e a gente só bate para ver se tá todos os documentos, se todos os documentos estão lá. E em seguida é só enviar o projeto para o CEP. Aí agora eu vou falar a questão da submissão de emenda. Bom, a emenda, a gente só pode submeter ela quando a pesquisa já está aprovada, né? Porque, por exemplo, a Anvisa, a gente sabe que emenda a gente pode mandar em paralelo, mas na plataforma isso não acontece. A gente precisa primeiro esperar a aprovação inicial para depois submeter a emenda, tá? E a gente tem as emendas exclusivas ou não de centro coordenador. O que é isso? A emenda exclusiva do centro coordenador, ela não vai ser replicada para os demais centros, tá? Ela vai ser exclusiva do centro coordenador. Quando eu quero que essa emenda seja replicada, eu preciso colocar que é uma emenda não exclusiva do centro coordenador. E aí, os centros participantes vão receber tudo isso. A única diferença é a questão de adição de novos centros. Adição de novos centros, o centro coordenador, obrigatoriamente, ele tem que selecionar como uma emenda exclusiva do centro coordenador. Por quê? Porque quando ele seleciona emenda exclusiva de centro coordenador, somente os centros que foram adicionados vão receber réplica do estudo. Os demais centros participantes não vão receber. Agora, se eu coloco que não é uma emenda exclusiva, o que vai acontecer? Os centros novos vão receber e os centros que já estão no estudo vão receber isso também e vão ficar com aquelas linhas da plataforma Brasil e que depois a gente vai ter que pedir que, né, que fique, que feche, para a gente tentar organizar, e aí gera custo de tradução, demanda do centro, demanda do CEP. Então, assim, sempre quando tiver adição de centro, ela é considerada como uma emenda exclusiva do centro coordenador. Adição de CEP, não, desculpa, adição de centro, tá? Assinatura de folha de rosto, às vezes a emenda vai pedir, e às vezes não. Normalmente não. Agora, quando ela pede, né, você tem que fazer uma nova folha de rosto, é quando você altera o número total de participantes. Lá naquela etapa que eu falei para vocês, né, que a gente inclui, quando a gente altera aquele número, porque aquele número ele é impactado totalmente ali na folha de rosto, ou quando a gente tem alteração de instituição ou do pesquisador responsável. Daí a gente vai ter que coletar a nova folha de rosto. Então, a emenda, a visualização, o que é? No caso do centro coordenador, ou no caso de centro participante que quer submeter uma emenda centro específica, vai aparecer esse maisinho aqui. Eu clico no mais para poder fazer a emenda. No caso de centro participante, né, que vai submeter a emenda já replicada pelo centro coordenador, aparece um Ezinho. O que esse Ezinho significa, né? Que tem várias linhas de emenda para ser tramitada, ou que tem uma, ou que tem duas, ou que tem três, às vezes tem seis, nesse caso aqui, né? Então, assim, importante que o sistema, ele vai permitir o envio de uma emenda por vez, tá? Então, assim, primeiro eu vou submeter E1, depois E2, depois E4, depois E5, depois E6. Se um protocolo em questão está na E6, vocês têm que saber que submetendo E1 não significa que o protocolo que está aqui, ele vai ser analisado aqui. Porque o documento se prende à linha da plataforma Brasil, tá? Então, é realmente isso que acontece. O seu protocolo versão 2, ele vai estar na E1. O seu protocolo versão 3 vai estar na E2, e assim por diante, tá? Isso é bem importante saber, porque às vezes a gente acha que submetendo uma linha, ela vai puxar tudo. Não, isso não acontece, tá? Bom, agora tem a parte dos pontos críticos de notificação.
E o que é importante? A notificação, ela só pode ser desculpa. A notificação, ela só pode ser feita, né, quando após o projeto de pesquisa ele tiver sido aprovado pelo sistema CEP-CONEP, tá? Eu não consigo fazer uma notificação antes de ter a aprovação. Importante sinalizar que ela não é replicada, mesmo que o centro coordenador faça notificação, ela não é replicada pelos demais centros. Emissão de parecer não é obrigatório também, isso fica a critério do CEP. Algumas coisas eles emitem parecer, isso vocês podem ver lá no manual da Plataforma Brasil também, o que o CEP costuma emitir parecer alguns relatórios parciais, relatórios finais, mas o CEP também pode querer emitir parecer para tudo. Isso realmente fica a critério do CEP. Você pode ou não, ela poderá ou não ser encaminhada para a Conep. Na Medpace, a gente tem um costume assim, de, no caso de uma notificação, que a gente quer que ela seja enviada para a Conep, a gente inclui na carta de notificação, assim, por favor, envie a notificação para a Conep. Então, a gente coloca uma frase para que o CEP verifique aquilo e ele envie para a Conep. Para a Conep também ter ciência dessa notificação. O relatório PB Informações Básicas, ele não é gerado em notificação. O relatório PB Informações Básicas, ele só é gerado, o que é o relatório, né? Mostra todo o estudo, né? Todo o guia da Plataforma Brasil, ele é todo descrito nesse relatório, e além disso, tem os documentos que foram anexados. Então, esse relatório, ele só é gerado em casos de submissões. Submissões que eu digo, inicial, emenda, resposta, recurso, todas essas. Notificação não gera esse relatório, tá? E esse aqui é o ícone da notificação. Eu coloquei aqui e aqui, porque aqui estava muito pequenininho. Então, esse aqui é o ícone da notificação. O comprovante de notificação, vou passar aqui agora, ele pode ser o print da notificação, tá? Quando você acabou de fazer a notificação, aí você se você não conseguiu pegar esse print na hora, não tem problema. Você vai lá nos documentos do projeto, nas que quando a gente vai falar de pastinha, a gente tem que clicar nessa setinha preta. E aí, quando não tem mais setinha preta, quando ela acabar, a gente clica no nome da pastinha mesmo, tá? Mas antes disso, se eu clicar no nome da pasta, ela não aparece nada. Eu tenho que clicar sempre na seta preta para ela abrir a sobrepasta. E aí, em seguida, que eu cliquei em outros, aqui vai aparecer o documento e eu consigo imprimir isso daqui em PDF. Gente, uma coisa que é muito importante é a nomenclatura dos documentos, tá? No caso de notificação, como a gente sabe que não gera um relatório, né, que mostra qual documento está sendo submetido, o importante é sempre a gente nomear o documento para a gente ter uma noção qual versão que é, o que tipo de documento que é, então, assim, realmente para a gente conseguir ter uma rastreabilidade desse documento. E agora eu vou falar com relação às dicas gerais que eu acho importante falar para vocês, mas são pouquinhas, mas assim que foi adquirida com o tempo que a gente vai trabalhando com isso. No caso, a localização dos documentos, tá? O centro participante, por exemplo, ele sempre vai verificar na plataforma várias pastinhas, então sempre tem os documentos do centro coordenador, que é apresentado para ele, e ele pode clicar aqui e ver todos os documentos do centro coordenador que foram anexados. E também ele tem acesso, também aqui no caso, que era a emenda 1 já estava aprovada, nesse caso, ele tem acesso a todos os documentos dele também. Então aqui ele consegue visualizar tanto do centro coordenador, quanto os documentos do centro mesmo, né? E aí, como eu falei, para abrir, a gente sempre clica na setinha preta, aí vai abrir a subpasta, e quando acabou a seta preta, a gente clica no nome da pasta mesmo, que aí vai abrir o documento aqui. A mesma coisa é essa questão da localização dos documentos, principalmente a localização do relatório PB Informações Básicas. Hoje em dia está muito fácil achar o relatório,
Mas antigamente era um parto para a gente conseguir encontrar esse relatório, porque às vezes ele nem estava na onde ele deveria estar, ele estava em outro lugar, igual era o parecer antigamente. Então, assim, eu vou clicando nas pastinhas e hoje está bem mais fácil, aparece a pasta Informações Básicas do projeto. Quando aparecer essas informações básicas, eu clico aqui, vai aparecer todos os PDFs, todos os relatórios já emitidos, né, por causa que foram várias submissões, e aí você clica na lupinha. Clicando na lupinha, ele vai abrir o documento em PDF e você imprime o documento e manda para quem está pedindo o documento, ou mesmo para você guardar como histórico no centro ou em qualquer outro lugar. Outra coisa que agora está bem mais fácil, como eu falei para vocês, é a localização dos pareceres, né? Então, lá na lista de projeto de pesquisa, né? Logo quando a gente entra na plataforma Brasil, agora tem a lupinha, o E e o P, e aqui a gente vê o último parecer que foi emitido e também depois todos os outros pareceres que foram emitidos até o momento, no caso de terem várias emendas, por exemplo, né? Porque tem estudo que às vezes a gente tem 10, 12 emendas. Então, a gente consegue encontrar bem fácil todos os pareceres. E uma coisa bem importante, tá quase por último, mas não é menos importante, que é com relação ao nome dos arquivos, né? Então, a gente não pode deixar nenhum caractere especial no nome dos arquivos, tá? Então, espaço, a gente não pode ter acento, cedilha, barra, a gente não pode ter ponto, tá? Ponto também não pode. Então, a gente não pode ter mais nada, com mais carinho na nomenclatura, porque às vezes passa um espaço em branco. Eu falo isso porque muitas vezes eu já fiz diversas vezes isso, de passar um espaço em branco. E assim, o que a gente usa para ligar, né, é o underline, que ele é aceito e a gente consegue deixar todo o documento nomeado certinho. Então, assim, uma sugestão é, normalmente, né, eu acredito que para os centros de pesquisa, tanto o patrocinador quanto as CROs, elas enviam os documentos do estudo já renomeados de acordo com o que é pedido pela plataforma Brasil. E aí, assim, para a gente como está, porque aí a gente não precisa se atentar muito, né? Bom, e agora, por último, eu vou falar sobre a diferença entre a pendência e a pendência documental. A pendência, ela é gerada, por exemplo, o estudo passou em recepção e validação documental, ele foi para apreciação ética, e ali ele foi analisado e a gente recebeu um parecer de pendência. Então, a pendência em si, a gente vai receber um parecer, e esse parecer vai ser analisado, né, e a gente vai responder a esse parecer. A pendência documental, ela não tem parecer. Quando que ela aparece? Ela aparece um pop-up. É exatamente isso daqui. A gente vai estar na lista de projeto, vai estar aqui informando que tem uma pendência documental emitida, a gente clica aqui e vai aparecer esse pop-up. Como comprovante, o que eu normalmente faço? Eu faço um print dessa página e deixo ela como... Eu peço para o centro fazer um print dessa página e eu arquivo como comprovação dessa pendência documental. E aí eu respondo essa pendência documental, eu anexo os documentos e vai gerar um novo PB Informações Básicas. Por quê? Porque eu estou fazendo outra submissão. Então, toda vez que eu fizer uma submissão, um novo PB Informações Básicas vai ser gerado, mas no caso de pendência documental, eu não tenho parecer. E, bom, gente, da minha parte, era isso. Eu sei que ficou... A plataforma, ela é muito vasta. A gente fez um treinamento, né? Então, a gente fez um treinamento, durou 4 horas, e eu tive que conseguir resumir os pontos mais importantes para vocês em 40 minutos. Eu espero que eu tenha conseguido. E, bom, é isso. Muito bom, Bárbara. Obrigado. Eu achei que ficou ótimo. Eu acompanhei esse outro treinamento que você mencionou, né? Então, eu creio que você foi direto aos pontos mais críticos. E quando a gente pensa na plataforma Brasil, a gente pensa em muitos pontos críticos, né? Mas o que chamou um pouco minha atenção, que você, em alguns momentos da apresentação, falou assim: agora tem isso, falando de algumas funcionalidades da plataforma. Na maneira que você expôs, mostra que há uma evolução, né? Que ela está Sim. melhor hoje. Você comentou que Nossa, começou a não. lidar com ela lá em 2014. Ela é Então, muito hoje... dinâmica, né? Ela é muito dinâmica. Ela realmente
graças ao bom Deus. Ela é dinâmica e eles vão melhorando ela mesma. Agora, sim, ela tá muito boa, porque tá muito mais fácil de achar os documentos, né? E eu entrei para fazer essa apresentação, eu entrei na plataforma porque eu tenho um cadastro, né? E agora eu vejo que também na parte inicial ela também mostra os centros, no caso de um centro coordenador, por exemplo, ela mostra os centros participantes também, listados já. Eu achei isso super legal também. Maravilha. E justiça seja feita, né? Quando a gente identifica pontos críticos da plataforma, é importante falar, né, que em vários momentos em que a gente teve contato com a Conep, né, está muito claro para a gente que a Conep é a grande motivadora também, ela é incentivadora para que alterações sejam feitas, mas ela fica de mãos atadas, né, dentro da nossa estrutura de governo federal, né, existem muitas questões, tem o envolvimento do DataSUS, Isso, né, que exatamente. precisa agir, enfim, tem muitas questões aí, né? Então, é um caminho muito longo quando a gente precisa fazer uma atualização da plataforma, né? E, enfim, nessa hora a gente tem que dar a mão para a Conep, para os CEPs, né, e pressionar de alguma maneira para que as melhorias na plataforma ocorram, né? Sim. Mas eu não vou mais falar, agora eu vou fazer perguntas a você, que chegaram muitas perguntas. Imagino. Então, vamos lá. A gente vai ficar até às 10 da noite. Bom, vamos começar pelo começo. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, a respeito de uma dúvida sobre coleta de sangue, tá? Então, assim, se o estudo conta com coleta de sangue, por exemplo, uma coleta padrão de hemograma, que será descartada depois, né, da obtenção do resultado, ou seja, não é de fato, uma amostra biológica vinculada com o desfecho, né? O dado vai ser utilizado depois como dados gerais. Aí a dúvida é o seguinte, você deve anotar esse hemograma como a amostra biológica? Sim, sim. Uma vez que você fez a coleta, que vai analisar no laboratório, né? Você já está criando um biorrepositório ali. Então, sim, você sempre tem que clicar que vai ter retenção de amostra, por mais que seja de 1 segundo. Mas você está coletando uma amostra que ela vai ser analisada. Então, pelo menos ela vai passar lá, vamos lá, uns 40 minutos no laboratório para ser analisada. Isso já é considerado um biorrepositório. Joia. Muito bom. Vamos para a próxima. Caso o centro coordenador coloque para não replicar, né, a emenda é aprovada e o centro participante não precisa ter a emenda aprovada? É a dúvida. Como o CEP local fica sabendo dessas mudanças de emenda? Se ele coloca como não replicada, bom, se Como ele não, coloca como como não. não replicada, exato. Na verdade, eu acho que a pessoa deve estar perguntando sobre em relação à adição, né, de centros. Na verdade, quando coloca não replicada, nesse caso de adição de centros, né, o que acontece? O centro que está sendo adicionado e o CEP do centro, eles vão, mesmo que esteja como não replicada, os centros que eu acabei de colocar na plataforma Brasil, né? Porque não é assim, eu adicionei um centro e só mandei uma declaração. Não. Quando eu adiciono o centro, eu coloco o centro lá na plataforma Brasil, né? Eu incluo ele lá e isso de alguma forma, eu acredito que acione alguma questão da plataforma Brasil dos centros, do CEP, dos outros CEPs ali, né? E esse documento ele é replicado somente para esses outros CEPs. Agora, por exemplo, a lista de centros participantes que o centro, porque quando eu faço uma adição, eu tenho que mandar uma lista de adição de centros, né? Eu tenho que a lista atualizada de todos os centros participantes. Então, os demais centros, eles também vão saber que tem todos esses centros, porque sempre fica na pastinha de centro coordenador. Para os demais centros, isso vai aparecer, só não vai aparecer a linha para ele poder submeter aquilo. Ok. Ok. Eu tô vendo, não param de chegar perguntas aqui. Que bom. Então, vamos lá. Vamos partir para a próxima. Uma pergunta um pouco mais longa, né? Caso um centro que estava como um backup de centros comece a fazer parte de um estudo que já possui 3 emendas aprovadas, né, pelo centro coordenador, mas já estava na plataforma Brasil desde o começo como um backup, então ele já estava lá cadastrado, né? Isso que eu estou entendendo. Uhum. As linhas de emendas anteriores irão aparecer para esse centro que acabou de iniciar?
né, como resolver essa questão? Submete uma emenda só ou uma emenda por vez, como você tinha mencionado, né? Me parece Bom, que aí vinha por isso é o aí. seguinte, se ele tiver lá desde o começo, se eu coloquei ele desde a submissão inicial, a linha vai estar lá. Vai estar a E1, a E2 e a E3. Nesse caso, que não é né, vamos lá, não é o ideal de se fazer, mas no caso de você querer ativar esse centro logo, o que que pode se fazer? Você vai pegar todos os documentos, né, que são os últimos documentos atualizados, você vai anexar eles manualmente na plataforma Brasil, porque o que vai aparecer replicado lá são só os documentos do E1. Os documentos do E3 não vão estar replicados naquele momento. Mas como você está com pressa de análise, o que, que você faz? Você coloca os documentos da E3 anexados manualmente na linha da E1, tá? E junto com isso, na sua carta de submissão, você também explica isso para o CEP, porque é bom explicar, sempre tem um esclarecimento. Explicar que, olha, devido a isso, o centro era backup, ele estava já na plataforma, para a gente não precisar, né, perder tempo de adicionar mais tarde, mas para isso a gente precisa que esses documentos sejam analisados, então a gente anexou manualmente. Então, anexa manualmente na linha 1 e espera aprovar. Aí, em seguida, a linha 2 e a linha 3, para vocês regularizarem, vocês vão conversando com o CEP para vocês conseguirem submeter e fechar. Teve casos de CEP que conseguiram fechar todas as linhas depois, mas eu, particularmente, eu tive esse caso de várias linhas abertas e eu tive que fechar uma a uma. Nenhum dos meus CEPs quiseram fechar direto. Mas no treinamento a gente escutou que isso é possível, mas depende de CEP a CEP. Mas o ideal, então, seria realmente, para ativar logo o centro, você puxar os documentos da E3 para E1, mas você precisa anexar manualmente eles. Muito bom. Agora, uma dúvida que está, eu acho que mais ou menos nessa mesma área, né? Falando das emendas, se a emenda for só uma exclusão de centro ou troca de pesquisador, ela pode ser emenda exclusiva do centro coordenador? Sim, sim. Exclusão, troca e adição, ela é exclusiva do centro coordenador. Ok, muito bem. Ainda bem que a gente tem tempo. Mais uma aqui. Agora uma pergunta, olha, o seguinte, eu como pessoa física que trabalho em uma CRO, posso fazer um cadastro na plataforma Brasil para visualizar o andamento das emendas dos meus estudos, dos estudos no qual estou envolvido? Bom, aí depende, né? Aí depende de cada política de CRO, do que é permitido, né, para cada um. Poder fazer um cadastro pode, é liberado para todo mundo, né? Então, mas daí para você visualizar a sua emenda, vai ser necessário que o pesquisador responsável ele delegue você para você conseguir ter acesso ao estudo dele. Então, por exemplo, na sua CRO, né, se a CRO permitir que você possa ser o assistente do PI em algum estudo, como eu já fui há muitos anos atrás, então, assim, você tem acesso. O PI, na hora que ele estiver fazendo o preenchimento da etapa 1, ele vai colocar lá o seu CPF, que você já vai ter feito o cadastro na plataforma Brasil. Então, ele vai colocar o seu CPF, ele vai te adicionar como delegado lá para você conseguir ter acesso à plataforma. Ele te adicionando lá, você consegue ter acesso àquele estudo, daquele específico estudo. Você não vai ter acesso a todos os estudos do PI, você vai ter acesso somente àquele que ele está delegando. Mas isso depende muito, né, de cada política de CRO, de como se é permitido ou não. Mas fazer o cadastro na plataforma Brasil, todo mundo pode. E também tem aquela parte agora de treinamento, que também é fácil fazer, né? Não corre o risco de submeter um projeto com o nome blá blá blá, porque os meus são todos assim. Antigamente não tinha treinamento, então para eu conseguir mexer na plataforma Brasil, eu precisei fazer um cadastro para eu me ambientar e conseguir instruir os centros. Então, assim, se for só para você conseguir se ambientar, o treinamento é legal. O ambiente de treinamento é legal. Agora, se você quiser realmente ter acesso às emendas e a CRO, né, permitir que você possa, é só você pedir para o PI para ele te delegar. E você vai ter acesso a isso. Isso é uma coisa que realmente a plataforma poderia melhorar nessa parte, porque a gente podia ter um acesso de apenas visualização, sem edição, sem nada. Mas, assim, eu acho que isso agilizaria muito a vida dos coordenadores, para a gente não ficar assim, olha, por favor, me manda um print screen para verificação de status, me manda isso, me manda aquilo. Eu acho que seria mais fácil a vida de todo mundo, na verdade. Fica a dica, fica a dica.
Bom, tem uma pergunta aqui, na verdade a pessoa falou assim, puxa, acho que me perdi um pouco, né? Que tipo de documento vai como emenda e o que vai como notificação? Tá. Os documentos que vão como emenda, eles são documentos que eles, como que eu vou falar? Eles não alteram o protocolo, tá? Eles não alteram o desenho do protocolo. São mudanças que ocorreram no protocolo, ou, por exemplo, o que vai, né, como emenda protocolo, o ICF, né, ele vai como emenda, porque são materiais de paciente, todos os materiais de pacientes, eles vão como emenda. Outra coisa que vai como emenda, muitas vezes, é brochura, caso a brochura impacte no TCLE, né? Então, assim, se eu tive uma alteração da brochura e ela impactou na linguagem do meu TCLE, e como o meu TCLE ele vai para aprovação, eu também preciso mandar essa brochura para aprovação. No caso de eu não tiver tido nenhuma alteração no meu TCLE, por conta daquela brochura, aquela brochura pode ir como notificação. O que mais vai como notificação? Desvio de protocolo, os relatórios parciais e finais, algum memorando, por exemplo, administrativo, que não mexe. Isso é bem importante, porque assim, às vezes, né, porque lá fora eles têm, às vezes, uma visão diferente da gente aqui. Então, às vezes, vem um memorando para a gente que eles falam assim, alteração administrativa. Mas se você for ver a fundo desse memorando, não é uma simples alteração administrativa, ele mexeu na parte de schedule de procedimentos. Então, ali, tirou um xizinho, colocou um outro xizinho em cima, removeu um daqui, essa visita não vai acontecer mais. Então, assim, aquilo não é um memorando simplesmente administrativo, aquilo impactou no protocolo. Se aquilo impactou no protocolo, aquilo também vai impactar na vida do participante. Então, isso deve ir para aprovação. É mais ou menos isso que tem que seguir a linha. Então, assim, memorandos administrativos, como por exemplo, typo, um erro de tradução, você consegue mandar isso como notificação. Até mesmo TCLE, por exemplo, eu já tive casos que eu tive só alteração do campo customizável, né? Porque no TCLE a gente tem todo o conteúdo, tem um campo customizável, e às vezes a gente só altera o campo customizável, porque o CEP mudou de endereço, ou o PI mudou de endereço, o centro mudou de endereço, então a gente faz essas modificações. Muitas das vezes a gente consegue mandar essas notificações, essas alterações administrativas como notificação, mas tem CEP que pede que mande como emenda específica do centro. Isso fica a critério do CEP, mas normalmente eu sigo a regra de tentar mandar por notificação, mas eu sempre pergunto, olha, caso o seu CEP não aceite como notificação, a gente manda como emenda específica de centro. Aí a gente abre aquele maisinho, né, que é específico de centro, e manda a emenda por lá. Ok. Temos 5 minutos. Vamos aproveitar esses 5 minutos aqui. Eu acho que dá para a gente fazer talvez mais 3 questões. Voltando na história do exame, né, do biorrepositório, aí está perguntando o seguinte, além da declaração de biorrepositório, é necessário anexar a regulamentação? A regulamentação, não, mas a sua declaração de biorrepositório, ela tem que estar condizente com a regulamentação. Ela precisa conter tudo o que é solicitado na declaração. Então, o ideal é fazer um template baseado na resolução, né? De forma que o patrocinador, ele assuma tudo o que a resolução está pedindo. Então, o ideal é isso, não precisa colocar a resolução, mas o template, ele tem que estar bem robusto e contendo tudo que é solicitado na declaração. Claro que, vez ou outra, um patrocinador ele vai questionar alguma coisa, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar pelo fato de, olha, para a gente tentar evitar receber pendências, vamos seguir de acordo com a resolução. Então, a gente entra nessa negociação com o patrocinador nessas horas, né? Mas sim, não precisa ter a resolução. Ok. Agora é o seguinte, se o projeto é recusado pela CONEP, existe um prazo para pedir apelação ou reunião com a CONEP? Seriam 30 dias? Isso, 30 dias. Você entra com um pedido de recurso. Aí, por exemplo, caso você chegue em 30 dias, isso foi uma questão que uma amiga me perguntou semana passada e eu corri atrás da resposta.
Caso, por exemplo, você precisa de uma extensão de prazo para o recurso, né? Isso foi uma dúvida gerada, mas eu confirmei com a pessoa, pelo menos essa informação que chegou até mim, a gente consegue pedir extensão de recurso, porque, por exemplo, a gente consegue pedir extensão de resposta à pendência, que a resposta à pendência também são 30 dias, e o recurso também. Aí, por exemplo, se chegar lá no dia 20, você se deu conta que você não vai conseguir responder em 30 dias, você manda uma notificação, tá? Essa notificação ela vai direto para a Conep, e você pede extensão de prazo. Aí eles respondem você que tudo bem, né? Eles vão responder que seu prazo foi estendido e você consegue, mas o prazo ideal do recurso são 30 dias. Muito bem. Mais uma. Ainda temos um tempinho. Para alteração e troca de centro coordenador de um projeto já aprovado em andamento, nossa, que pepino, né? Como Nossa. devemos proceder? É necessário submeter como um novo projeto na plataforma e vincular novamente todos os centros? Então, esse caso foi um caso de uma pergunta do treinamento, né? Eu lembro da Natália Balbueno com essa questão de troca de centro coordenador. Sim, pelo o que a gente estava vendo sobre isso, precisaria submeter todos os documentos de novo por conta dessa troca de alteração de centro coordenador. É um trabalhão. É melhor ir lá, né, no centro, conversar com eles, né, para não trocar, né? Então, é bem complexo, mas eu sei que teve muitas conversas com a Plataforma Brasil, então, assim, eu posso estar afirmando isso, mas eu não tenho certeza completamente se mudou alguma coisa, né? Então, eu posso correr atrás dessa informação, principalmente com a Natália, que ela foi expert nessa questão de alteração de centro coordenador. Muito bom, muito bom. Bárbara, quero te agradecer, viu? Muito obrigado. Peço desculpas à audiência aqui que mandou, muita gente mandou pergunta e não tem mais tempo, a gente não consegue mais passar isso para a Bárbara agora, tá? Queria te agradecer. Bom, ficou claro, né? Como diz aquele narrador esportivo famoso, né? Que você sabe tudo e mais um pouco Ah, da Plataforma Brasil, né? É uma grande não. expert, né? Então isso é muito bacana. Pelo número de perguntas, eu acho que é um tema que a gente aqui na Braclo tem que trabalhar mais, né? Continuar trabalhando nele, com eventos abertos ao público, levar essa discussão para os centros, para as CROs, para as indústrias, enfim, para todos os Sugestões para a profissionais. Conep. Trazer a Conep também para eles falarem com a gente, né? Porque eles também têm, como eu falei, né? Também tem as queixas deles do sistema, né? De tudo que poderia ser melhor e que ainda não é, né? Eu acho que é um bom tema para a gente trabalhar agora no próximo ano, que já vai começar, eventualmente num webinar, ou, se Deus quiser, num evento presencial também, um evento híbrido, né? Que a gente possa se encontrar pessoalmente, né, e receber as pessoas lá e também transmitir para quem não estiver em São Paulo. Enfim, quero te agradecer, tá? Muito obrigado. Foi ótimo, não tenho dúvidas disso. Muita gente perguntou se isso vai estar... Nossa, essa apresentação vai estar disponível? Essa e as demais apresentações do workshop vão estar disponíveis no canal da Bracro, no YouTube. Tá? Então, nos próximos dias, elas vão estar lá. Se vocês puderem, já se inscrevam, né? E aí vocês acionam lá para receber a notificação, porque quando a gente carregar, vocês já vão ficar sabendo que as apresentações vão estar disponíveis. E eu abro agora para considerações finais, enfim, passo de novo a palavra para você, Bárbara. Bom, Fernando, obrigada pela oportunidade. Realmente, a plataforma é um assunto bem polêmico. Como eu falei, eu tentei resumir, né, o que para mim eu entendo que pode ser um problema e também por conta da minha experiência que eu vejo que era um problema com os centros também, né? Então assim, e eu gosto muito de poder ensinar essa parte para os centros. Todo mundo que trabalha comigo sabe, né? Que eu gosto muito de realmente poder instruir os centros nessa parte. Eu faço parte da parte de treinamento também da Medpace, nessa questão de plataforma Brasil. E, bom, é isso, eu agradeço. E se precisar. Tá joia. Tá Obrigado, bom? viu? Muito Obrigado. obrigado. Bom, então, aos nossos participantes, a nossa próxima sessão, agora aqui são 7:02 no meu relógio, então a gente vai dar 3 minutinhos para um intervalo, para quem quiser ir buscar uma água e já voltar aqui para o computador, enfim, né? Para voltar aqui no nosso ambiente virtual. E o próximo tema vai ser da Bruna Bernardinelli, né, da PPD, e ela vai falar sobre Master Protocol.
né, os aspectos regulatórios relacionados ao Master Protocol. Tá joia? Então, a gente vai fazer esse pequeno intervalo e daqui a 3 minutos a gente volta.